Oi, pessoal, como combinado, né? Vou fazer com vocês agora uma correção comentada do PET volume 4, começando aí pela semana 1. Lembrando, né, que o PET 4 ele foi todo destinado à literatura, em específico à literatura modernista da primeira fase. Vamos conversar sobre a Semana de 22 e o modernismo brasileiro. O início do modernismo brasileiro traz como marco a Semana de Arte Moderna, que ocorreu entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo, cujo objetivo era renovar o ambiente artístico-cultural e mostrar o que havia de novidade na escultura, dança, arquitetura, música e literatura brasileira do momento. Foi um grande movimento de renovação geral no panorama da arte ocidental, no qual escritores, pintores, escultores, intelectuais e músicos uniram seus esforços para apresentar suas produções ao grande público. Reunião das tendências estéticas que tomavam forma em São Paulo e no Rio de Janeiro desde o início do século. A Semana de Arte Moderna também revelou novos grupos, novos artistas, novas publicações, tornando a arte moderna uma realidade cultural no Brasil. Então, esse aí, né, um panorama geral, uma contextualização geral da Semana de Arte Moderna. Vale, né, vocês pesquisarem sobre as vanguardas artísticas europeias, porque elas influenciaram todo o movimento modernista, não só na literatura. Então, a atividade 1, pensando um pouco no contexto, lembre-se de suas aulas de história e de suas leituras em jornais e livros didáticos, ou seja, o pano de fundo da existência da Semana de 22. Como você consegue perceber por seus conhecimentos adquiridos ao longo do ensino médio, havia um grande alvoroço no entorno dessa ação modernista, tanto em nosso país quanto no mundo. Cite e descreva quais seriam os movimentos históricos mais evidentes nesse período na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. E aí vale lembrar, né, o que eu falo sempre quando a gente estuda a literatura. Não dá para estudar e para entender principalmente literatura se você não contextualizar. Então, os acontecimentos, né, o momento histórico, os acontecimentos políticos, sociais, artísticos, né, todo o contexto, ele é importante, né? Inclusive, se a gente conhece, entende esse contexto, né, aquele momento histórico, fica muito mais fácil entender as manifestações artísticas e literárias daquela época, daquele período. Então, eu coloquei aqui uma resposta bastante longa, inclusive, para ser o mais completa possível, né? A maioria dos alunos colocou respostas bem parecidas, citando as vanguardas, algumas das vanguardas, mas vocês tinham que abranger mais. Não era só a questão das vanguardas, né? Como está aqui, olha, movimentos históricos mais evidentes nesse período na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Então, não só a questão artística, mas a questão histórica. Então, eu coloquei algumas informações aqui. Sem dúvida, o principal e mais conhecido desses acontecimentos foi a Primeira Grande Guerra Mundial, de 1914 até 1918. De acordo com o site Brasil Escola, a inauguração do século XX com uma guerra de proporções catastróficas, chamada por muitos de seus contemporâneos de apocalíptica, parecia ser um prenúncio da sucessão de guerras sangrentas que se alastrariam ao longo do século. Dentro desse contexto mundial,
podemos citar a expansão imperialista marcada pela exploração de países subdesenvolvidos e que está diretamente relacionada com as guerras mundiais. Lembrando que depois dessa aí, né, nós tivemos uma outra, por volta de 1945. No campo científico, grandes estudos e descobertas influenciaram não apenas o início do século XX, mas toda a história construída desde lá. São exemplos disso a teoria da relatividade de Einstein e as bases da psicanálise de Freud. É importante ressaltar também que as inovações tecnológicas daquele período passaram a fazer parte da vida das pessoas e a representar a vida moderna. Tudo isso influenciou diretamente no surgimento das vanguardas artísticas europeias. No Brasil, vivíamos o período da chamada República Velha, também conhecida como República do Café com Leite, momento no qual estiveram representados os interesses das oligarquias rurais. Nesse mesmo período, recebemos milhares de imigrantes, principalmente italianos e japoneses, que em sua maioria tinham como um dos destinos o trabalho nas lavouras. O trabalho braçal desses imigrantes era uma espécie de substituto para a força escrava, já que o Brasil havia abolido a escravidão em 1888. A outra parte dos imigrantes era aproveitada como mão de obra no setor industrial de São Paulo. Somadas essas a outras situações, as grandes cidades viram a população marginalizada, formada principalmente por ex-escravos, e o proletariado, constituído em maior parte pela mão de obra estrangeira, aumentarem consideravelmente. Ainda nesse contexto, surgem as ideias anarquistas e São Paulo torna-se palco da primeira greve geral no Brasil. O tenentismo passa a influenciar a política da década de 1920 e no final dessa década o café, principal produto de exportação brasileira, sofre uma intensa crise. Então, as vanguardas europeias, que foi o que muitos colocaram na resposta dessa questão, elas entraram aqui também, na minha sugestão de resposta, sem detalhar, quais são essas vanguardas, as correntes, dessas vanguardas. Eu simplesmente citei, coloquei aqui o contexto mundial, não só na questão artística, mas na questão política, histórica, e depois detalhei mais um pouquinho a questão do Brasil, também política, histórica, social do Brasil, tá? A segunda atividade, aliás, a segunda questão da atividade 1, Os principais artistas envolvidos na Semana de Arte Moderna foram Anita Malfatti, Villa-Lobos, Manuel Bandeira, Ronald de Carvalho, Menotti Del Picchia, Oswald de Andrade, Vitor Brecheret, Di Cavalcanti, Guiomar Novaes e Mário de Andrade, dentre outros. Então foi uma galera, bacana aí. Não foi uma pessoa, nem duas, nem três, foi um grupo. A literatura teve uma robusta contribuição nessa semana e seus textos foram lidos, declamados e replicados por anos, provocando uma onda literária revolucionária que alcança quase os dias atuais. O engraçado é que, olha bem, a gente está falando de uma literatura, de manifestações artísticas que aconteceram há mais ou menos 100 anos, um pouco mais, um pouco menos. E muitas dessas obras, elas ainda causam estranheza. E elas causam estranheza hoje em pessoas jovens. Então, olha que coisa curiosa, No mínimo curiosa. Então, isso quer dizer o quê? Que a arte modernista ela foi tão revolucionária que talvez ela ainda esteja à frente, do tempo de muitas pessoas que vivem agora. Então, o poema Os Sapos. Eu vou ler aqui, não vou comentar, porque vocês já tiveram comentário, nas teleaulas. Eu já mandei alguns links de vídeos durante, o período do ciclo 4 para auxiliá-los, para enriquecer
esse material do PET, então alguns comentários eu não vou fazer aqui nesse momento. Os sapos. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo-boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos. Que arte! E nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio. Faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzir sem danos a formas a forma. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo-boi. Meu pai foi rei. Foi, não foi, foi, não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joalheiro. Ou bem de estatutário. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos pipas, um mal em si cabe, falam pelas tripas. Sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa, a noite infinita veste a sombra imensa. Lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é, que soluças tu, transido de frio, sapo cururu, da beira do rio. Ainda, sobre o poema Os Sapos, vocês têm aí mais algumas informações. Os Sapos é um poema escrito por Manuel Bandeira em 1918 e publicado em 1919. Destaca-se em sua obra por ter sido declamado por Ronald de Carvalho durante a Semana de Arte Moderna de 1922, em um evento de que Bandeira não participa efetivamente. Ronald de Carvalho, em meio às vaias do público, lê o poema, que é uma sátira ao parnasianismo, corrente estilística da época. Manuel Bandeira joga com as palavras à maneira dos escritores parnasianos, colocando pontos essenciais e características importantes defendidas e cultuadas por eles, isto é, sonoridade, métrica regular, por exemplo. Carnaval é o segundo livro publicado pelo poeta. Ele é tido pela maior parte dos críticos como um livro da primeira fase do autor, embora a crítica especializada já o considere uma espécie de obra de transição. Os Sapos é já um exemplo de ruptura, uma criação considerada como um dos primeiros movimentos do poeta em direção àquela que viria a ser a sua produção futura, a poesia modernista. Então aí vocês têm algumas informações importantes a respeito do poema Os Sapos. Fala aí de coisas que eram importantes para os poetas parnasianos e que tinham sido importantes para correntes literárias anteriores, que é a questão da sonoridade, do trabalho com o som das palavras para criar efeitos, a métrica regular, o número de sílabas poéticas em cada verso e esse número de sílabas poéticas se repetindo em todos os versos. Então, ele usa isso, mas não para defender o parnasianismo. Ele usa recursos formais, parnasianos, porém, o conteúdo critica esse movimento. Atividade 2. Os versos do poema Os Sapos trabalham com a ironia e com a paródia a fim de despertar o público leitor para a necessidade de ruptura e transformação da poesia. Retire do poema trechos que possam corroborar com essa afirmativa, lembrando que as figuras de linguagem citadas
se propõe ao deslocamento do texto modelo, ou seja, há no poema uma explícita intenção de sarcasmo, zombaria, caçoada, sátira, arremedo e imitação burlesca. Então, novamente, eu coloquei uma resposta extensa para que ela atenda a todos os alunos, né? Vocês vão conferir com o que vocês responderam e rever alguns aspectos, tá? Lembrando aí, né, que vocês tinham, além de falar a respeito, vocês precisavam retirar trechos do poema que comprovassem o que é colocado aí no enunciado da questão, mas o ideal é que, além de retirar esses trechos, vocês explicassem por que vocês escolheram uma palavra, um verso ou outro. Simplesmente colocar o trecho não respondia a questão, tá? Então, eu coloquei aqui os meus comentários. O poema Os Sapos nos permite a observação e análise tanto de aspectos relacionados à forma quanto ao conteúdo. Como direcionado no enunciado desta questão, vamos nos ater ao segundo aspecto, ou seja, nós vamos falar do conteúdo e não dos aspectos estilísticos formais. O título Os Sapos é uma alegoria escolhida como forma de satirizar os poetas parnasianos, como se eles próprios fossem os sapos que sempre coacham no mesmo ritmo. Os versos não foi, foi, não foi e sei, não sabe, sabe. Então, coloquei 2 versos aí. Ilustram a presença da sinestesia, ou seja, a mistura de sentidos, sensações, aludindo, quando declamados, ao coachar dos sapos. Então, a mistura aí, né, pelo som, você lembra do coachar dos sapos. A intenção da crítica fica explícita quando o eu lírico menciona diretamente o poeta parnasiano, da seguinte forma: o sapo tanoeiro parnasiano aguado. É possível notar também uma relação intertextual com o famoso poema Profissão de Fé, de Olavo Bilac, no trecho A grande arte é como lavor de joalheiro. Caso você não conheça o poema Profissão de Fé, de Olavo Bilac, eu sugiro que você faça uma pesquisa, encontre esse poema e faça uma leitura do mesmo, tá? Assim como o título, a 7ª estrofe também corresponde a uma alegoria. Isso porque, lembrando, a saparia que clama, na verdade, são os poetas parnasianos que reagem diante da poética modernista. Várias espécies de sapos são mencionados ao longo do poema. O sapo-boi, sapo-tanoeiro, sapo-pipa e cururu. Desses, apenas o último não corresponde alegoricamente aos poetas parnasianos. Nota-se isso através das 2 últimas estrofes. Como o sapo-cururu é o mais comum dos 4 citados, aí entra, né, a inferência, o conhecimento externo, que não é literário. Então, como ele é o mais comum dos 4 citados, sem glória e solitário, ele representa o poeta modernista, como se esse já soubesse qual seria o tipo de reação da crítica e do público diante do novo conceito de arte que surgia naquele momento. Ok? Então, esses aí são os meus comentários considerando o enunciado dessa questão. Eu espero, né, que tanto esse comentário quanto o anterior tenham sido válidos. Fechamos aí os comentários correção da semana 1 do PET 4, né? Se vocês tiverem dúvidas ainda sobre essas atividades, esses assuntos, entre em contato através, né, da sua sala no aplicativo Conexão Escola, que de 7 às 11h30 eu estou à disposição de vocês, de acordo com o horário da sua turma, ok? Por hoje é só.